Seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Bom dia para você. Opa, bom dia, Felipe. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse dia de queda, né? Pois é, Flávio, dia de queda, mais um dia de queda, digamos assim, no cenário internacional. E aí a minha pergunta para você é a seguinte, né? A gente viu movimentos na Bolsa um tanto quanto descolados do cenário internacional há alguns pregões. Mas, nos últimos, a gente viu que o Brasil não é essa ilha, não é esse lugar onde o caos internacional não chega, e a gente viu que a gente acabou ficando aí muito próximo do que tem se visto no cenário internacional. E a minha pergunta para você é justamente essa. O cenário internacional, qual que é o peso do cenário internacional nessas movimentações de queda que a gente está vendo na Bolsa e o que a gente pode atribuir para um outro fator, que são 3 pregões, né, a última semana antes da eleição. Dá para calcular o que é o que ou está tudo no mesmo balaio e a Bolsa está sentindo os efeitos desses 2 eventos específicos que estamos vivendo nesse momento? Olha, de forma geral, a minha percepção e a de muitos players que eu conheço é que é muito difícil a gente precificar da onde vem cada parte do movimento. A gente consegue ver os movimentos que são preponderantes e, de forma geral, o que gera impacto, vamos dizer assim. A gente só não consegue dissociar isso. Na minha visão, o que está acontecendo é que a gente está seguindo esse fluxo, esse temor internacional por se tratar de uma questão estrutural, né? Então a gente está falando de uma inflação muito persistente nas principais economias do mundo e uma perspectiva de desaceleração, talvez até uma recessão, que pode ser necessária para conter esse movimento inflacionário. Então, poxa, se a gente fizer essa mistura, inflação alta, elevação de juros e recessão, isso naturalmente acaba pesando para os mercados de risco. E isso acaba, muitas vezes, assim, sobrepondo as notícias locais. Na minha percepção, a gente tem, sim, essa questão de eleição, ela faz algum preço, mas, primeiro ponto, levando em conta o peso que tem essa questão de uma elevação na taxa de juros no mercado americano, a eleição ela pode acabar ficando em segundo plano, e levando em conta também que a gente não tem necessariamente um candidato que é pró-mercado e outro candidato que o mercado não gosta, assim, que a gente está vendo que os 2 candidatos principais eles estão indo basicamente pela mesma linha. Acho que a eleição ela é muito mais um gatilho de cautela, que o pessoal pode aguardar a alocação em ativos de risco, né, do que propriamente fazer preço, acionar algum gatilho de venda. Então, para mim, o ponto é, o Brasil a gente tem uma situação conjuntural que ela pode ser favorável e inclusive deve fazer preço ali na frente, mas quando a gente tem um movimento estrutural tão forte como esse de elevação de juro nos principais mercados do mundo, isso acaba sobrepondo as notícias locais. Falando um pouquinho ainda localmente, né, Flávio, se a gente olha o Ibovespa como um todo, caindo, seguindo esse cenário internacional, eu vejo mesmo que você nessa situação. Se a gente descer um pouco, né, um pouco mais setorialmente, a gente vê os movimentos, por exemplo, mineração e siderurgia, muito atrelado com o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, setor industrial também muito atrelado com o que acontece de repente na Europa, né, setores ali ligados à indústria. Quando a gente olha para o cenário interno, os indicadores estão vindo bons, né? A gente vê uma deflação, a gente vê, de repente, até uma manutenção de taxa de juros, enquanto está todo mundo elevando os juros. A minha dúvida, e é isso que eu queria entender a sua visão, é se esses setores mais ligados ao cenário doméstico, eles estão sofrendo pela eleição ou pelo cenário de recessão também, né, internacional, já que os investidores internacionais estão nessa cautela e acaba trazendo esse sentimento para cá também, mesmo com os indicadores bons na economia, né? Revisão de PIB, deflação e tudo mais. É que vamos pensar o seguinte, tá? A Bolsa precifica o futuro. E por mais que a gente tenha alguns dados bons no curto prazo e a gente tenha uma expectativa positiva, existe muita incerteza no horizonte.
E como o mercado ele tem liquidez, se a gente tem incerteza, por via das dúvidas, o investidor vende e vai fazer outra coisa com o seu capital. Então, eu não consigo precisar se esse impacto no setor doméstico, ele é basicamente por conta de eleição ou por conta desse fator estrutural. Mas a incerteza, ela é algo que ela é palpável no horizonte. Então, se o investidor ele tem dúvida e o ativo é líquido, ele vende e vai para um setor mais defensivo. Acho que esse que está sendo o impacto na questão doméstica. A gente está tendo um impacto muito mais ligado à incerteza do que propriamente a resultados reais. A gente já teve isso no passado, por exemplo, um efeito que foi muito interessante foi com as ações do Banco do Brasil. Todo mundo precificava um alto grau de incerteza por causa de questões políticas. Quando saiu o balanço, que foi aí aquele lucro estratosférico, o banco deu uma porrada, subiu 20%, 30% em 2 semanas, né? Então, eu acho que essa precificação de mercado doméstico está muito mais ligada à incerteza com relação ao futuro, e a gente, inclusive, pode ser surpreendido no curto prazo, aí ao longo dos próximos meses com balanço, e pode acabar se tornando uma oportunidade, né? Porque a oportunidade acontece quando a expectativa descola da realidade, né? Então, acho que a gente pode ser surpreendido. Porém, vale lembrar, né? É um setor que tem bastante risco, e levando em conta essas incertezas que a gente tem no horizonte, talvez seja mais interessante para aquele investidor que não tem estômago buscar ativos mais defensivos. E olhando para a Bolsa, né, a gente estava falando até dos setores que acabam tendo bastante movimentação. Você vê algum setor que pode surfar melhor esse ambiente de incerteza, Flávio? Você vê alguma oportunidade interessante aí para montar uma posição ou para buscar pelo menos um estudo um pouco mais aprofundado nesse ambiente de certeza? Você citou uma coisa importante, né? Os resultados, daqui a pouco acaba o terceiro trimestre, em breve as empresas vão começar a divulgar os seus balanços, né? E aí, como o mercado precifica o futuro, como você falou, se as empresas começarem a trazer resultados interessantes, seria interessante também montar posição antes ou pelo menos começar a monitorar alguma coisa antes, né? O que você está vendo para esse momento setorialmente? Bom, vamos lá. Primeiro, né, sempre lembrando que não é uma recomendação de compra, de venda, né? Bom, eu acho assim que para aquele investidor que está olhando aí para uma questão de médio e longo prazo, perpetuar patrimônio, principalmente que tem uma tolerância menor à volatilidade do mercado, a gente tem aí ativos de setores defensivos que eles tendem a ter um comportamento acíclico, ou seja, ter performances assim, razoavelmente previsíveis, independente de ciclo de mercado. Então, a gente tem, por exemplo, as empresas de energia, né, geração, transmissão de energia, que num horizonte médio e longo, elas acabam sendo extremamente interessantes. Ah, mas ontem a gente teve um choque no mercado e as empresas de energia caíram. Sim, quando a gente tem um choque muito forte, a correlação de todos os ativos é 1. É que nem na Covid, né? Basicamente, a gente teve aí um pânico no mercado e tudo caiu ao mesmo tempo. Mas a gente vê que ao longo do tempo, como são empresas que têm um lucro razoavelmente previsível, têm um risco de crédito baixo nos seus contratos e têm a possibilidade de corrigir sua renda pela inflação, é um setor que ele acaba performando bem, principalmente nesse momento que ela começa a entregar os balanços e começa a declarar aí os dividendos. Então, esse setor poderia ser bastante interessante para passar por momentos como esse. Outro setor, aí a gente pode falar de setores que atuam bem, que lidam bem quando o juro está muito elevado. A parte, por exemplo, aí de seguros é um setor que é bem interessante. Por quê? Como é que essas empresas ganham dinheiro? Basicamente, ela pega o dinheiro dos prêmios que ela pagou, debita todos os sinistros que vão sendo pagos, o dinheiro fica aplicado no CDI, e o lucro da empresa é basicamente isso. Então, o setor de seguros é um setor que tem baixa necessidade de reinvestimento de forma geral, acaba sendo um ótimo pagador de dividendos ao longo do tempo, e num cenário de juro real elevado, também acaba se tornando algo interessante. E para o investidor aí que ele quer talvez correr um pouco mais de risco, a gente tem aí ativos como os bancários, que a gente hoje tem um oligopólio bancário no Brasil, também se beneficia de juro alto,
E com esse cenário mais adverso no horizonte, as principais concorrentes, né, que são as fintechs, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade para crescer, e a gente pode ter um flight to quality, né, voltar para esses grandes ativos aí de empresas sólidas. E também a gente não pode esquecer da parte de commodities, né, que a gente tem empresas como aí a Petrobras, que apesar da gente ter esse cenário de recessão, é uma empresa que negocia a múltiplos extremamente baixos. A gente vê aí que o barril de petróleo, apesar de tudo que está acontecendo, está se mantendo num preço bastante razoável, tem receitas dolarizadas. Então aqui a gente está falando de um ativo que é um pouco mais assim hardcore, né? Porque a gente tem interferência política, mas levando em conta o preço que o ativo está negociando, a gente tem aí uma boa relação de risco-recompensa. Acho que aí são alguns ativos que a gente está olhando com um certo carinho. Maravilha. Ô Flávio, eu marquei aqui 3 observações. A primeira, Petrobras, o pessoal já olha falando assim, tá, posso comprar, mas só na segunda-feira, dependendo do que acontecer, né? É melhor esperar um pouquinho. Não vou comprar agora. Quando você falou de seguros, investidor de IRB até brilhou o olho, né? Falou, olha, IRB... Mas daí eu tô falando de ativo, não de passivo, né, gente? Por favor. Foi só um comentário, só uma provocação aqui, Flávio. E aí eu queria aprofundar um pouquinho, claro, no setor bancário, porque você pincelou essa situação aqui do oligopólio e das fintechs. As fintechs estavam prometendo muito, né? Estavam colocando ali quase uma faca no pescoço dos bancões, né? Toda essa questão de disrupção, né? Essa questão de entregar bastante valor para o cliente, mesmo sem ter esse tipo de lucro, na verdade, que é o que a empresa necessita para sobreviver, enquanto a gente vê os grandes bancos, lucro bilionário atrás de lucro bilionário. Esse momento que você falou, desafiador, de taxa de juro mais alta, que acaba penalizando um pouco o custo da dívida, o custo de investimento das fintechs, arrefeceu essa concorrência, ou pelo menos essa manguinha de fora das fintechs frente aos bancões. É um cenário desafiador que investidor nem olha muito para a fintech. A gente vê Nubank, Banco Inter e tal, tendo essas dificuldades maiores. Ainda bancão são os ativos que mais têm oportunidades nesse cenário? O que eu acho que o ponto principal, eu não estou dizendo que o investidor não está olhando, eu estou olhando mais para um ponto mais para dentro da empresa, né? Vamos pensar, que nem tu mesmo falou, a empresa, ela apresenta crescimento, mas ainda um lucro extremamente baixo. Por quê? Porque ele precisa subsidiar esse cliente, ele precisa entregar algo diferente, seja uma tarifa mais baixa, seja um investimento mais agressivo, seja um cashback, seja todas essas coisas ao mesmo tempo. Isso sem falar no investimento, né, na parte de tecnologia e outros pontos. Quando a gente tem um juro muito baixo, esse dinheiro é abundante. Seja emitindo dívida, né, seja fazendo novas rodadas de emissões de ações. Quando o juro sobe, o que acontece? O investidor começa a fazer conta. Poxa, será que vale mesmo a pena eu financiar essa empresa que tem uma expectativa de crescimento e cujo ativo já está negociando a um preço muito alto, quando a gente compara com o lucro? Ou vale mais a pena eu ir lá e comprar uma Treasury, comprar um título público federal? Então, o custo de capital dessas empresas aumenta. Ou elas têm que emitir ações a preços baixos, ou emitir dívida a custo alto. E isso daí pode se tornar um grande problema para o crescimento dessas empresas. E se ela para de crescer, naturalmente ela perde a atratividade e a gente entra naquela espiral negativa. Eu acho que esse é o grande ponto das fintechs. Não estou falando já dessas empresas que já estão super consolidadas. A maior parte dessas aí, principalmente que tem capital aberto, elas já têm aí uma base sólida de crescimento, elas já têm um caixa cheio. O que essas empresas vão ter de impacto é muito mais aí a expectativa de crescimento das ações. Eu me refiro muito mais a novos entrantes, né, que teoricamente iriam disruptando ao longo prazo o mercado bancário. A minha percepção é que o mercado, acho que ele exagerou um pouco nessas teses de crescimento, e a gente está convergindo para a média. E nesse ato de convergir para a média, a gente pode ter um cenário muito benéfico aí para os ditos incumbentes,
até tanto pela lucratividade, pelo baixo risco que eles têm envolvidos e todas essas questões. Não estou dizendo que é ruim investir em fintech, estou só dizendo que talvez a gente tenha se excedido um pouco demais e que a oportunidade, pelo menos no curto prazo, esteja mais focada aí nas grandes empresas aí que são consolidadoras aí do mercado. Claro. A gente conversa bastante aqui, né, sobre investimentos, empresas e tudo mais, e não é all-in numa empresa, num setor, né? É uma estratégia de montar carteira, é uma estratégia de diversificação, inclusive. E aí até essa minha pergunta para você, Flávio, é nesse sentido. Porque quando a gente fala de diversificação, de uma estratégia de investimento, a gente vê que o juro mais alto aqui no Brasil, toda essa movimentação de juro mais alto acabou tirando bastante dinheiro da renda variável, levando para a renda fixa. Inclusive, muitas ofertas até de renda fixa têm sido muito interessantes, né? Com bons rendimentos e até mesmo com algum tipo de segurança, né? Algum tipo ali, rentabilidade boa, segurança e taxas de juros importantes também. Esse movimento também está penalizando a Bolsa? Você vê que pode ter acabado esse movimento? Você vê que esse movimento ainda pode continuar, já que a gente tem visto cada vez mais resgates, né, também vários fundos. Como que está a sua percepção sobre isso, né, sobre essa decisão de muitos investidores de tirar seu dinheiro da renda variável para colocar em renda fixa, numa estratégia voltando ali para o tempo de rentismo que a gente viveu muito num Brasil um pouco mais atrás? Olha, eu acho muito complicado eu opinar sobre a decisão que investidores individuais tomam, né? Agora, realmente, não é uma coisa legal tu tirar teu dinheiro da renda fixa com juro baixo e comprar a bolsa no topo, e quando a bolsa desaba, tu voltar para renda fixa, cara, isso aí é um movimento que é extremamente destrutivo para o capital dos investidores. O que eu acho que aconteceu no final do dia é que com o juro real negativo, a gente teve muito dinheiro que não deveria estar em renda variável que entrou. Muito investidor que não tinha bem ideia do que estava fazendo e que acabou comprometendo um patrimônio que não deveria em ativos de risco. Para mim, essa foi a leitura do cenário. E o que a gente teve em termos de fluxo, né, foi uma saída do dinheiro, foi uma saída do dinheiro da renda variável que acabou achatando o preço. Não consigo fazer juízo de valor se isso é bom ou ruim, mas a minha leitura basicamente seria essa com relação ao ocorrido no passado. Eu acho que a grande questão aqui temos oportunidades para todos os gostos. Se o investidor ele quiser aproveitar esse movimento de juro alto, ele vai lá, pode comprar um ativo pós-fixado, até um ativo pré-fixado, se ele quiser manter essa taxa alta por mais tempo. E se ele quiser aproveitar esse momento, cara, a bolsa me parece um ativo razoavelmente barato no dia de hoje. Agora, o ponto que eu posso dizer, esse movimento ele vai acabar, ele já acabou, cara, é impossível saber, principalmente com esse cenário tão conturbado no exterior. Se a gente estivesse seguindo o exterior, seria mais fácil, mas hoje a gente, teoricamente, está no contrafluxo, né? Agora, a minha percepção é que se houver movimentos aí de elevação de juros ou de manutenção, o grosso do movimento já foi. Pode ter novas quedas na bolsa? Podemos ter novas quedas na bolsa, mas é a mesma coisa, os múltiplos já estão bastante achatados. Então eu acho que, contanto que o investidor aplique um dinheiro que faça sentido para ele, que esteja dentro da sua margem de risco, existe uma assimetria muito positiva hoje no mercado brasileiro. Ou seja, aquela possibilidade onde tu pode ganhar muito, e a possibilidade, não vou dizer que a possibilidade de perda é uma perda baixa, mas que a gente está numa situação onde a possibilidade de ganho ela é muito positiva frente à possibilidade de perda. Para mim, acho que esse que é o grande ponto. O grande movimento ligado a juros, ele já foi feito. Daqui para frente, acho que é apenas correção, vamos dizer assim. Maravilha. Flávio, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pelas suas análises, muito obrigado pelo seu tempo aqui de estar no Morning News. E volte sempre, viu? Uma ótima quarta-feira para você. Até a próxima. Com certeza voltarei aí. Um forte abraço a todos e bons investimentos.
Valeu, tchau, tchau. Falamos aqui com o Flávio de Oliveira, sócio da Monte Bravo Investimentos, sobre todo esse